amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anencefalia. Olá amigos da TV Mundo Maior e do programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre os anencéfalos. E essa é uma questão de ética. A ética é um conjunto de conclusões que a sociedade chega a partir dos seus preceitos culturais, seus preceitos do que é certo, do que é errado. Todas as vezes que uma nova possibilidade se apresenta para a sociedade, essa sociedade precisa discutir essa nova possibilidade sob a luz dos seus preceitos culturais, dos seus preceitos do que é correto, do que não é correto, e aí ela chega a um consenso sobre o que pode e o que não pode ser feito. Esse consenso é a ética. O problema hoje que nós estamos vivendo é que a ciência ela avança muito rápido e não há tempo hábil para a sociedade formular esse conceito ético, esse consenso. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a ciência vai passando por cima de algumas questões que são importantes. Então, quando nós estamos diante de um assunto técnico e esse assunto técnico suscita uma opinião do que pode ou que não pode ser feito, nós do Ciência e Espiritualidade julgamos extremamente importante que as pessoas elas sejam informadas com relação a esses preceitos técnicos. Eu estou falando tudo isso por causa da questão dos anencéfalos, não é? Existe uma grande ignorância das pessoas a respeito do assunto, porque é um assunto específico. Mesmo entre os médicos, muitos deles têm dúvidas com relação ao que é ou o que não é ser anencéfalo. Então hoje nós trouxemos a doutora Irvênia, que é livre docente em anatomia, em neuroanatomia, que vai nos trazer algumas elucidações sobre esse assunto, para que depois nós possamos formular os nossos conceitos éticos. Vamos à entrevista. Estou com a doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária e também professora da USP e grande estudiosa também da neuroanatomia. Bom, doutora Irvênia, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente tem uma questão, né, muito séria que está até na justiça, né, para ser aprovada ou não, que é a questão dos anencéfalos, né, se deve se interromper ou não essa gravidez. Bom, para começar, como que a gente pode explicar para o pessoal de casa o que é anencefalia? A anencefalia, a rigor, na expressão rigorosa do termo, deveria significar um indivíduo que não tem nada dentro da cavidade craniana, né? Tem a cavidade absolutamente oca. Porque na nomenclatura anatômica oficial internacional, encéfalo significa toda a massa neural que está dentro da cavidade craniana, que compõe o conjunto do cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, anencefalia, como o sufixo a ou an é de negação, então anencéfalo deveria significar o indivíduo que não tem nada, nenhuma porção neural dentro da cavidade craniana, o que não é o caso dos chamados fetos anencéfalos ou anencefálicos, porque eles têm sim partes do encéfalo, né? Então o termo é absolutamente equivocado, impróprio. Esses fetos deveriam ser referidos como tendo malformação encefálica, mas não serem chamados de anencefálicos ou anencéfalos, que não é absolutamente o caso. Recentemente a gente teve aqui no Brasil, aqui no interior de São Paulo, o caso da menina Marcela. Da Marcela. Né? Ela foi diagnosticada, né, como sendo um bebê anencéfalo e que não sobreviveria por muito tempo, mas a mãe optou pela vida. Né? Esse foi um caso belíssimo, né, Giovana? Porque a mãe da Marcela, ela deu uma demonstração assim de pessoa que tem PhD na escola da vida, né? É uma pessoa de formação simples, mas ela disse em entrevista que quando o médico, aos 4 meses de gravidez, identificou que a nenezinha dela tinha anencefalia, e até várias pessoas propuseram a possibilidade do aborto, ela disse não, se foi essa filha que Deus me deu, é essa filha que eu vou criar, né? E cuidou da Marcela com muito afeto, a família toda, durante todo o tempo que ela esteve encarnada. Ela desencarnou com, acho que mais de 2 anos, ou próximo de 2 anos, né? Porque ela teve ela aspirou leite, teve uma pneumonia e não sobreviveu.
a pneumonia, mas nem foi assim pela anencefalia em si, né? Foi por uma questão paralela, digamos assim. Mas não necessariamente todo feto que tem esse problema, ele já nasce morto ou vive poucas horas ou poucos dias. Existem casos de fetos que viveram mais tempo. Né? Mas ou viva uma hora ou não viva após o nascimento, não é esse o caso, né? Porque nós espíritas sabemos que o espírito que está reencarnando naquele corpinho que tem essa malformação, ele tem um projeto reencarnatório, tem envolvimento dos familiares, enfim, de todas as pessoas que convivem com ele, e todos devem participar desse processo, né? E se não simplesmente descartar o indivíduo, porque passa a ser um problema para todos. Né? O que acontece nesse caso, pelo menos no meu ponto de vista, é a falta de informação. É a falta de informação, exatamente. Porque numa passagem de ano, uns 3, 4 anos atrás, eu estava na casa da sogra de uma das minhas filhas, e tinha umas 20 pessoas lá. Então, no café da manhã, o meu marido trouxe o jornal que estava falando exatamente sobre anencefalo. E disse, olha, Lívia, você está preocupada com isso? Olha, tem uma matéria, né, sobre o anencefalo. E eu, propositadamente, então, na mesa do café, perguntei às pessoas, o que vocês acham disso? A não ser uma pessoa, todas as outras disseram mais ou menos o seguinte, como não tem cérebro, não adianta sacrificar a mãe numa gravidez de uma criança que não vai sobreviver. Então, todas se mostraram favoráveis ao aborto, com a justificativa, não tem cérebro mesmo, não vai sobreviver, né? Ou seja, estavam alicerçados uma informação absolutamente equivocada. Só uma pessoa que disse, eu não teria coragem, mesmo tendo defeito ou não tendo cérebro, não teria coragem de participar de um aborto, né? Mas mais por uma questão afetiva do que praticamente por uma informação, né? Certo. Porque quando dizem que não tem cérebro, a pessoa realmente, como você comentou no comecinho, na primeira pergunta, acho que não existe nada dentro, né, da caixa craniana, mas existe pequenas partes, porém não formadas. Então, o André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele lança o conceito de cérebro trino. Ele fala da nossa casa mental que é disposta em 3 andares, cada andar interagindo com uma parte do nosso cérebro. Esse mesmo conceito de cérebro trino eu encontrei depois na ciência num livro que tem o seguinte título, O Cérebro Trino em Evolução, de Paul MacLean. E a primeira edição é de 1968, ou seja, 21 anos depois, a ciência acabou dando o mesmo conceito de cérebro trino que André Luiz já havia antecipado, em 1947. Mas é o seguinte, as partes mais profundas do cérebro, que alguns autores chamam de tronco cerebral alto, por exemplo, é o caso de Penfield, que é um dos maiores neurocientistas do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele chama de tronco cerebral alto toda essa parte mais profunda do encéfalo, né, do ser humano. E ela intermedia os processos de sobrevivência do indivíduo, de funções viscerais. Então, toda essa parte de sobreviver e de funções viscerais, ela é subsidiada, ela tem como instrumento essa parte mais profunda do cérebro. Então é assim, todo fetinho humano que está se desenvolvendo dentro do útero materno, com a forma de ser humano, tem batimentos cardíacos e outras funções viscerais, necessariamente ele tem, pelo menos, Giovana, essa parte mais profunda, que Penfield chama de tronco cerebral alto, né? Então não é que não tem encéfalo, ele tem pelo menos essa parte mais profunda. E eu conversei com vários médicos, né, ginecologistas, obstetras, e eles me disseram que cada caso é um caso, não é assim, todo feto anencéfalo é desse jeito. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, né? Claro. Então, dentro da medicina humana, os médicos que eu entrevistei, que eu conversei com eles a respeito, todos eles disseram, cada caso é um caso, mas pelo menos a parte mais profunda do cérebro, que é chamada de tronco cerebral alto, esses fetos que se desenvolvem com a forma humana e têm funções viscerais, como é o caso de batimentos cardíacos, pelo menos essa parte mais profunda eles têm. Certo. A gente vai continuar então falando um pouquinho mais sobre essa questão da neurociência no nosso próximo bloco. Pois não. Você que está em casa, nós voltamos já já.